Bom dia, turma, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula de ciências, do capítulo 2. Agora nós vamos falar sobre os seres vivos nas cadeias e teias alimentares, tá? Então, para começar, nós vamos falar primeiro dos produtores. Quem são os produtores dentro da cadeia alimentar? Quem vocês acham que são os produtores dentro da cadeia alimentar? Aqui no início desse parágrafo fala das plantas e as algas clorofiladas, certo? Por que clorofiladas? Algas clorofiladas. Nós vamos entender isso agora. Primeiro, as plantas, elas são dentro da cadeia alimentar, os produtores estão no primeiro nível trófico. Então, as plantas, por serem os produtores, elas comandam, né, como nós estudamos na aula passada, todo um fluxo de energia que é transferida para todos os seres vivos através das cadeias e teias alimentares, certo? E as plantas, apesar de ser chamada de organismos produtores, elas também têm uma grande característica que eu já expliquei também para vocês. Elas têm uma autocapacidade de produzir o seu próprio alimento, usando a luz do sol. O gás carbônico, no caso, o dióxido de carbono, proveniente do ar. Claro, nós sabemos que esse gás carbônico também é liberado na atmosfera através dos carros, combustível fóssil, indústrias, né, que vão liberando esses gases até de uma maneira bem excessiva, prejudicando aí a camada de ozônio. Tem um bichinho aqui querendo aparecer na nossa aula, prejudicando a camada de ozônio e sendo prejudicial a todos os ecossistemas que existem no planeta e automaticamente também todos os seres vivos, certo? Mas dentro de uma cadeia alimentar e de uma teia alimentar não existe só os produtores, que no caso são as plantas, está no primeiro nível trófico, certo? Não vamos nos esquecer e nem nos ficar confusos aí. Como a prof aqui ainda não tem um quadro, mas eu já estou providenciando um quadro com meu esposo para nossa aula, para as nossas aulas da semana que vem, tá bom? Para ficar mais fácil também para vocês entenderem algumas coisas. Então, os produtores são as plantas e algas clorofiladas. Eu esqueci de explicar isso para vocês. Algas clorofiladas. As algas e as plantas, elas são os produtores, porque se autoalimentam e produzem o seu próprio alimento, no caso, usando a luz do sol. Elas são seres autotróficos, né? Se autoalimentam, né? Não precisam de nenhum outro ser, mas só da luz do sol. E as algas, apesar de não pertencer ao reino plantar, e isso vocês vão ver comigo lá no 7º ano, mas já vou adiantando algumas coisas para vocês. Apesar delas não pertencerem ao mesmo reino das plantas, o reino plantae, as algas, elas pertencem ao reino protista. Mas como isso, professora? Reinos diferentes, mas que têm uma mesma característica, né? Se alimentam sozinhas. Sim, isso pode acontecer, certo? Então, as algas clorofiladas, elas podem produzir o seu próprio alimento por conta de uma composição química presente nas suas células. Essa composição nós chamamos de clorofila. Tá? Elas existem dentro das suas células, que também está presente nas células vegetais, células eucariontes vegetais, que existem nas plantas. Então, por elas possuírem, né, essa clorofila, o próprio nome, né, clorofilada, já traz o significado, né, clorofiladas de clorofila. Esse pigmento dá esse poder para as plantas e para as algas. Elas podem produzir o seu próprio alimento por conta dessa substância que existe dentro de uma organela, que nós chamamos de cloroplastos, que ajuda a produzir energia dentro dessas células
que pertencem a essas plantas. Mas esse é um assunto lá para o 7º ano, certo? Mas que eu já estou adiantando para vocês. O importante aqui é vocês entenderem como os seres vivos sobrevivem dentro das cadeias alimentares e entender que a base de tudo são os produtores, certo? Esse bichinho tá teimando em ficar aqui com a gente. Então vamos para outra página, falar um pouquinho dos consumidores, né? Os consumidores, eles são os que produzem, os que não produzem o seu próprio alimento, ou seja, enquanto as plantas, que são os produtores, são seres autotróficos, os consumidores são seres heterotróficos, certo? E eles se dividem em alguns tipos, os consumidores, ok? Os consumidores primários, que se alimentam dos produtores, no caso dos vegetais, né, das plantas. A alimentação desses animais pode incluir folhas, raízes, flores, sementes, frutos, grãos de pólen e muito mais que existe por aí, né? Esses animais se alimentam disso. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de consumidor primário. Vamos pegar um exemplo pequeno como uma abelha. Sim, ela é um consumidor primário porque ela se alimenta do néctar, né? Do néctar que existe nas flores. Há um animal um pouquinho maior, como um roedor, um coelho. Os coelhos, eles se alimentam de vegetais, né? De grãos. Então, eles são consumidores primários. O gafanhoto também é um consumidor primário, porque ele se alimenta também das plantas. Em alguns campos de agricultura, ainda são considerados pragas, né? Então, são exemplos de consumidores primários, que se alimentam das plantas, certo? Aqui vocês, no livro de vocês, estão até vendo o caso aqui do boi, né? Do pasto. As vaquinhas aqui se alimentando da grama. Uma grande curiosidade em relação a isso, sobre a agropecuária, principalmente aqui no Brasil e principalmente na Amazônia, é que além de desmatar uma grande área da região amazônica e de outros territórios, de outros biomas também brasileiros, elas também liberam muito gás metano, né, que polui a atmosfera. Então, é muito deliciosa a carninha dela, o leitinho que chega todos os dias no nosso café da manhã, mas a agropecuária tem desmatado uma grande área da nossa Amazônia e causado também um grande dano à camada de ozônio. Mas vamos voltar para os consumidores primários, que no caso, as vaquinhas, né, o boi, ele é um consumidor primário, porque ele não é um animal carnívoro e ele também não é um produtor, certo? Ele não produz o seu próprio alimento, ele precisa de um outro ser vivo para se alimentar. E no caso aqui, de qual ser vivo ela precisa, né, para se alimentar? Das plantas, ok? Então, vamos aqui para os consumidores secundários, terciários e quaternários. São animais que se alimentam de outros animais. Aqui nós chamamos também de animais carnívoros. E os animais secundários, eles nesse grupo já entram os animais carnívoros de pequeno porte, né? Entra aí, por exemplo, um anfíbio, que vai se alimentar dos insetos, né? De pequenos insetos. Ele é um carnívoro, certo? Entra também pequenos artrópodes, como as aranhas, animais de pequeno porte, como alguns peixes, que se alimentam de outros peixes. Então, são os consumidores secundários. Já os consumidores terciários são os animais carnívoros que nós chamamos de médio porte. Aqui já entra algumas serpentes, algumas aves também, como gavião, como corujas, né? De espécies menores, é claro, né? Porque quando chega nos consumidores quaternários, entra aqui tubarões, entra aqui gaviões de grande porte, corujas, né, de espécies maiores que também podem se alimentar de serpentes, né? Então, são os consumidores
quaternários, que está ali no topo da cadeia alimentar. E nesse topo da cadeia alimentar também entra nós, seres humanos. Ok? Tudo bem? Então, vamos fazer uma recapitulada rapidinho sobre os produtores, consumidores primários, secundários e quaternários. O primeiro nível da cadeia alimentar são os produtores, que são as plantas e algas clorofiladas. O segundo nível são os consumidores primários, que são gafanhotos, vacas, cavalos, ovelhas, animais de pequeno porte. Consumidores secundários e terciários e quaternários são onças, urubus, leões, gaviões, aranhas, tubarões, sapos, certo? Serpentes, e todos